Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. E uma segunda-feira é recheada de muitas decisões. O Corinthians, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, vence o Campeonato Paulista. O tri também do técnico Fábio Carille, o 30º título da competição conquistado pelo Timão. Temos também boas notícias para o futebol da região. Santo André está de volta à elite do Paulistão. Perdeu o jogo para o Água Santa, mas se classificou para a final contra a Inter de Limeira. A decisão será aqui no Grande ABC. Tivemos rodada também pela segunda divisão do Campeonato Paulista. O Grêmio Mauense empatou em 1-1 contra o Barcelona de São Paulo. E hoje eu recebo dois atletas do Grêmio Mauense. Ele que fez o gol do empate, aliás, fez o gol na rodada passada também. Guilherme Teixeira, ele que é atacante do Grêmio Mauense, e o MP, ele que é lateral direito do clube, é um jogador sul-africano recém-chegado ao Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos ao Esporte Mais. Boa noite, agradeço aí pelo convite, por estar prestigiando o programa, agradeço muito aí. Como que está sendo a sua convivência com um jogador de outro continente? É um pouco diferente, mas é um povo que tem muito talento, que tem muita força no futebol, né, Guilherme? É um povo diferente, eles vieram aqui para o Brasil, a cultura é muito diferente, né, que eles estão acostumados lá, mas através da nossa alegria, dessa recepção brasileira que a gente tem, eles estão se adaptando muito fácil. É um povo que tem muita força, eles são muito alegres também, mas aos pouquinhos eles vão se acostumando com o Brasil e com o próprio elenco do nosso time lá, eles deixam bem à vontade os meninos. O Guilherme vai fazer aqui a nossa tradução com o MP. Pergunta para ele o que ele está achando aqui do Brasil. São poucos dias, né, aqui no país, mas o que ele está achando do futebol e da região aqui de São Paulo também. Do you like this Brazil or football in the city São Paulo? Yes. I like it. It's very different to South Africa. Because here in Brazil, they focus a lot on football. Everything, you breed football, you eat football. Everything like football. So, and yeah, the city itself, it's very big, welcoming, and it's warm. But obviously, of course, I'll have to get used to Portuguese because I speak English. But yeah, it's a very nice city and country, so I'm very happy to be here. Ele falou que ele está acostumado, está gostando muito do futebol daqui. Falou que o povo brasileiro ama muito futebol, eles vivem intensamente. Isso, né, é cultural nosso. E ele falou que São Paulo é uma grande cidade, que foi bem recebido aqui também. Então ele tá ficando bem à vontade mesmo. Em pouco tempo que eles estão aqui, né? Chegaram desde o dia 6 aí, deste mês, mas estão bem à vontade já e estão gostando do Brasil. É um povo bem parecido com o deles. O pessoal te chama de Teixeira? Isso. Fala um pouquinho pra gente da sua história no futebol. Você, pelo sotaque, já deu pra perceber que é de Minas Gerais, mas já passou, apesar de bem jovem, já passou por alguns clubes do Brasil, né? Já. Eu comecei, assim, a minha carreira mais pro lado profissional, assim, no Cruzeiro, desde os 12 anos lá, eu joguei até os 17. Joguei 5 anos lá, depois fui pro Atlético Mineiro, fiquei mais 2 anos lá. Saindo de lá, eu vim para São Paulo, pro interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, joguei no Botafogo de Ribeirão. E voltei para Minas ano passado, disputei a segunda divisão do Mineiro como profissional. Meu primeiro ano como profissional, fizemos uma boa campanha lá. E esse ano aqui, vim pro Grêmio Mauense, se Deus quiser a gente conseguir esse acesso aí para 3 do Paulista, em um futebol muito mais visado, muito mais competitivo. Se Deus quiser a gente tem grandes objetivos. Esse é o segundo ano então como jogador profissional? Segundo ano como jogador profissional. Você já tinha ouvido falar da segunda divisão do futebol paulista? Sabia da intensidade que era? Porque se a gente parar para comparar, a quarta divisão de São Paulo chega a ser mais forte que muitos estaduais de elite do Brasil, né? Com certeza. A segunda divisão do Campeonato Paulista é um campeonato bem disputado. Eu sempre já ouvi falar, sempre com amigos do lado do futebol, que é um campeonato bem competitivo, que não tem clubes, assim, tem uns que tem mais estrutura que o outro, mas querendo ou não, dentro de campo, se é superado com raça, com garra, independente das circunstâncias.
E o futebol paulista não se compara, né? Independente de outras divisões aí, de outros estados, o futebol paulista é um futebol muito bem competitivo e é o melhor futebol brasileiro, é bem apresentado, né? A gente separou o vídeo do jogo do final de semana do empate entre Grêmio Mauaense e Barcelona por 1-1. Em 2 partidas, uma vitória e um empate, você marcou gol nos 2 jogos. O primeiro jogo não teve, por causa da documentação do estádio. Pode ser que ainda tenha essa partida, não tem nada definido, mas é uma pontuação boa nesses praticamente em 2 jogos, 4 pontos. E agora o próximo jogo é um clássico. Vai acontecer só no próximo dia 1º de maio, feriado, um clássico contra o Mauá, que não jogou nessa rodada, folgou pela escala do grupo. Já disputou muitos clássicos na vida? Já disputei. A sensação única, né, de disputar um clássico, né, com o nosso maior rival, o Mauá. A gente tem em mente, né, que a gente tem que sair com a vitória, independente de qualquer coisa, mas sempre respeitando o adversário. Clássico é clássico, então nós como jogadores temos que ter na cabeça que nós temos que ganhar de qualquer jeito. Se é na técnica ou na raça, nós temos que ganhar o jogo. Tá certo. Pergunta pro MP, por favor, como que o futebol surgiu na vida dele? Se lá no país dele ele tem jogadores na família ou se ele é o primeiro? Do you first players in the family or players in your family? Do you have? Yes, I would say I have had family members like who's played football before, back in time, you know, like from the generations back in the family, you know. Yeah, so I also like wanted to follow them and just to carry out the family surname, sobrenome, you know. Yeah, I have, and I also wanna like pursue the dream. Tem jogador? Tem. O sobrenome dele é um sobrenome ligado ao futebol. Ele falou que tem a família dele, tem pessoas que jogaram futebol, então vem de família mesmo, vem de geração em geração. O pessoal tem gosto, né? Então, geneticamente, ele também tem, né? E você é o primeiro da família ou já tem atletas que trilharam o caminho no futebol? Não, na minha família não tem nenhum. Que cidade? Você é de Belo Horizonte mesmo? Sou de Belo Horizonte. Só o meu pai que me falava que o irmão dele jogou nas categorias de base do Atlético, mas nada assim, não jogou como profissional lá. Encerrou a carreira cedo e minha família não é muito ligada ao futebol assim. Eles tomaram gosto através de mim, que indo nos jogos, acompanhando, eles tomaram gosto e hoje eles gostam bastante de futebol. Antes do Cruzeiro, você tinha feito teste em outros times ou não? Fez escolinha? Como que foi seu começo? O meu começo, eu comecei na escolinha, como todo mundo, lá perto de casa. Aí eu parei durante um ano para focar nos estudos, para entrar no colégio onde meu irmão estudava já, no colégio militar. Aí como meu pai via talento em mim, falou assim, vamos deixar ele prosseguir no futebol, vamos dar uma chance para ele. E aí eu fui me destacando, fui para no Proesp lá onde que eu me destaquei e o Cruzeiro veio e me buscou de lá e a partir daí eu segui minha carreira no Cruzeiro e por aí em diante. E agora tá no Grêmio Mauaense. Agora a gente tem um recado para você do Irineu, do Burger Game São Caetano. Alô, Roberto, do Esporte Mais. Estamos mais uma vez aqui na The Burger Game, uma hamburgueria que mescla nostalgia com gastronomia. E para você que está aqui para curtir, você não vai se arrepender. Nós temos games, Raspberry, que é um emulador com 7.000 jogos. Nele tem Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Neo Geo, Mami, Vectrex. E eu aqui que vos falo, Irineu, o proprietário. Para entrar no clima, estou de Mario.
para você vir curtir com a sua família, para brincar. Você não vai se arrepender. Temos promoções para grupo acima de 10 pessoas, quarta, quinta e domingo. Acima de 10 pessoas, R$50, com refrigerante incluso na opção do rodízio. E também o valor de sábado do rodízio de R$ 49,90 por R$ 46,90. Você não vai se arrepender. Venha degustar, venha divertir. Traga a família, aproveite. Vem! Valeu, tá dado o recado do Super Mario. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Com o Esporte Mais. E agora eu falo direto com você que procura emoção, quer se divertir com emoção garantida, então você precisa conhecer o Ski Mountain Park. Boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Ski Mountain Park, um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante e sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado, o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal, nós temos 16 atividades, entre elas, escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e duas principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação, tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. A qual site daqui? skipark.com.br. Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500, Para cidade de São fechar, Roque. com chave de ouro, onde estamos? Cidade de São Roque, no Ski Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Tá dado o recado, agora a gente fala de Série A2. O Água Santa venceu o Santo André por 3-2, mas como havia perdido o primeiro jogo por 2-0, o Ramalhão está na final contra a Inter de Limeira e já garantido uma vaga na Série A1 do Paulistão do ano que vem. Parabéns ao Ramalhão, que garantiu uma vaga na final e diretamente uma vaga na elite do Paulistão do ano que vem. O Água Santa ainda pode disputar a primeira divisão do ano que vem, assim que for concretizada a junção entre o Red Bull e o Bragantino, vai sobrar uma vaga. Ainda não está definido se essa vaga será vendida, se ela vai ficar com o terceiro melhor colocado na Série A2, que no caso é o Água Santa, que fez uma ótima campanha, mas o Netuno ainda tem essa pequena chance, ainda dá para sonhar com a elite do ano que vem. Teixeira, pergunta para o nosso amigo gringo quais são os ídolos dele no futebol. Your favorite players in the Southern Africa and in the world?
Well, my favorite player right now, I'd say, in South Africa specifically. In South Africa, in the world. Or in the world. Oh, everyone loves Lionel Messi, you know. So Messi, I guess, because all over the world, you know. O Messi é o ídolo dele mundial. E na África, assim, ele tá perguntando se tem pode falar da posição dele Pode, ou no Brasil também. In the South Africa, favorite. South Africa, I would have to say, a South African player. Yes. I would say, basically, it's Percy Tau for me at the current moment. He's playing in Belgium, but he's South African. He was playing for Mamelodi Sundowns. And Mamelodi Sundowns? Yeah, he was playing. É um jogador de lá. Legal. Chama Mamelodi Sundowns. E para você, Teixeira, de infância, que você via, poxa, esse aí, não que você quer jogar igual, mas o cara que te inspirou a jogar futebol? Eu sou um cara que vejo muitos vídeos, né? Então, desde novo eu vejo muitos vídeos assim. Dois caras assim que eu me inspirei bastante vendo é o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Claro que eles são ídolos mundiais, são para mim referências no futebol, mas são caras que eu acompanhei desde pequeno e tento me inspirar um pouquinho neles, né? Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho do clássico, vamos ver como que foi essa segunda partida da final e o Corinthians se sagrou tricampeão paulista. Difícil o começo do campeonato, ninguém acreditando no nosso trabalho, mas a gente conseguiu esse título maravilhoso aí. Eu acho que todo mundo está de parabéns por esse título, porque só a gente sabe quanto a gente lutou, quanto a gente trabalhou para esse título, então todo mundo está de parabéns, a torcida também por acreditar no nosso trabalho e apoiar do começo ao fim. Vai Corinthians! Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Carille pelo tricampeonato, merecido. Um gol decisivo do atacante Wagner Love no final, um passe açucarado do Sornosa, aconteceu como tinha que acontecer e o Corinthians tricampeão. Teixeira, deixar esse espaço final para vocês mandar um recado para a família de vocês, convocar o torcedor para esse campeonato que está só começando, tem muito jogo pela frente e o próximo jogo é logo o clássico. Queria mandar um abraço para minha família que está em Belo Horizonte, os atletas do Grêmio Mauaense também, todos os funcionários e amigos também. E queria convocar o povo de Mauá para poder prestigiar a gente dia 1º de maio. 1º de maio, né, às 15 horas, né? Às 15 horas no estádio do Pedro Benedetti. Para prestigiar a gente, para ir lá comparecer, porque vai ser um grande jogo e o povo está esperando um espetáculo e a gente, se Deus quiser, vai dar um espetáculo, os dois times e se Deus quiser, com a vitória do Grêmio Mauaense, né? Valeu, o mesmo para ele. Para ele mandar um abraço para quem ele quiser, mandar um recado para a torcida. Your family, your team, speak. Well, I just want to say that, like, I love my family back at home, and I want them to know that, whatever I'm doing here, I'm fighting for them, and and for my team back at home in South Africa, Chuma Cosmos, I'd like to say I wish him all the best of luck, as the league is not in our it's not in our way. Like right now, it's like
as like in the log we down there. So I hope like I wish them all the best of luck to fight the relegation and to survive. Yeah. Ele mandou um abraço pro pessoal do time dele da África do Sul e pro pessoal do nosso time também, pra família dele. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês. Toda a sorte do mundo no Clássico e nos outros jogos, que vocês consigam esse acesso para a Série A3, que vai ser muito importante também para o futebol da região. Boa sorte. Valeu, obrigado. Agradeço ter convidado a gente aí. Espero estar passando uma mensagem boa pro pessoal de Mauá. Valeu, MP. Thank you. Thank you very much for having us. Valeu, pessoal. Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta nesse mesmo horário.